Olá, sejam muito bem-vindos ao quinto dia deste Congresso Nacional sobre o Controle Emocional no Trade. Hoje, nós vamos entender como aqueles comportamentos, muitas vezes indesejados, que nos atrapalham na hora do trade, são criados. Como as emoções que ativam esses comportamentos são originadas. Quais são os gatilhos que criam essas emoções? Como nós podemos identificar isso para poder retomar o controle na hora do trade. Mas antes de entrar no tema, eu gostaria de me apresentar. Eu gostaria de contar para vocês quem é o Anderson Correia e como eu cheguei até aqui. Eu comecei a operar lá pelos finais de 2008. Acredito que, como todo mundo, com uma pequena quantia, abri uma conta numa corretora, sem muito conhecimento, apenas entendendo como comprar e como vender. Também acredito, como a muita maioria de vocês, eu, nos primeiros dias, dupliquei até tripliquei a conta, para logo na mesma semana quebrar ela inteira. E de lá para cá, por 2 anos e meio aproximadamente, foi anos de tomar porrada, aprendendo, ganhando, perdendo, devolvendo, ficando 0 a 0, até eu realmente conseguir a consistência. Após 2 anos e meio, eu decidi que eu não queria mais ficar em casa operando de pijama. Então, como eu já tinha uma estratégia que realmente funcionava, que estava me dando retornos consistentes, eu decidi automatizar essa estratégia. Colocar exatamente o jeito que eu operava, criar um algoritmo que ele pudesse executar e eu pudesse me dedicar a outra coisa. Como eu já gostava muito do mercado, eu decidi ir tentar a sorte numa corretora. Eu gostaria de tentar entender como é que funciona o outro lado. Foi ali que, com a corretora inglesa, eu fundei o portal youtrading.com. Fiquei quase um ano ali e depois passei por outras corretoras como o Citi, para nos últimos 3 anos trabalhar aqui em São Paulo, cuidando de toda a parte da América Latina, de um banco de investimentos dinamarquês. Esse banco me deu a oportunidade de trabalhar com traders não somente da América Latina, mas do mundo inteiro, conseguindo entender por que eles faziam o que eles faziam, como eles operavam, qual era o mindset deles. Também, no momento que eu entrei nesse banco, comecei a fazer várias formações de coaching. Tenho 2 formações de coaching, tenho formação de hipnose, tenho formação em desenvolvimento humano, em treinador de pessoas. Sempre gostei muito da neurolinguística e foi nessas formações que eu realmente descobri a teoria do que eu tinha feito para resolver todos os meus problemas emocionais naquela época que eu operava, naquela época que eu estava apanhando muito. Então hoje eu trago aqui para vocês todo aquele conhecimento, tanto do mercado de trading, quanto daquela parte emocional dos traders e todas aquelas formações de neurolinguística, de hipnose e de coaching que eu fiz. Por quê? Porque dessa maneira, juntando toda essa experiência, é muito simples e muito rápido conseguir identificar todos os mecanismos que nos atrapalham e fica simples a gente poder corrigi-los. Por quê? Porque no final tudo é uma receita, é uma fórmula, é um passo a passo, onde se você seguir ele, você vai conseguir ter uma base sólida, digamos de uns 80, 70%, uma base que vai te permitir ter uma consistência. A partir dali, você só precisa acertar alguns detalhes, porque novamente, a fórmula é de cada um. Porém, o processo, ele é o mesmo para todos. A maneira de você criar esse processo é a mesma. Só que depende de cada um pegar esse material e criar a sua própria fórmula da consistência. Beleza? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui uma sequência de como esses comportamentos que nos atrapalham na hora do trade são criados e como nós podemos identificar os gatilhos que ativam esses comportamentos
para que a gente possa retomar o controle emocional no trade. Beleza? Então vamos lá. Então, o que nós temos no trade para mudar são comportamentos. A maioria dos nossos problemas na hora do trade não são emocionais, são comportamentais. O fato de nós não conseguirmos fazer alguma coisa, como respeitar a nossa estratégia, ou o fato de nós fazermos outras, como por exemplo, aumentar o número de lotes, aumentar o nosso stop, enfim. Mas como o comportamento é criado? Como ele é originado? Ele é originado por uma emoção. Todo comportamento ele é criado por uma emoção. Percebam que eu estou indo de trás para frente. Eu estou indo no momento do trade, naquele momento onde a gente perde o controle. Eu estou indo para trás para a gente determinar quais são os passos que nos levam para a gente ter esses comportamentos. Então, o comportamento ele é originado por uma emoção. E a emoção, como ela é criada? Como ela é ativada? A emoção ela é criada por um significado. Por um significado. Um significado que nós damos a um fato. Se vocês entenderem realmente a sequência desses 4 passos, vocês poderão retomar o controle emocional não somente no trade, mas em qualquer área da sua vida. Essa cadeia aqui é a origem de todos os nossos comportamentos, de todas as nossas emoções, sejam elas boas ou ruins. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu quero que vocês pensem em algum momento onde vocês combinaram com alguém de se encontrar em algum lugar. E vocês chegaram naquele compromisso minutos antes, 10 minutos antes. Vocês chegaram na hora marcada, na hora combinada. Logo, você passou 10 minutos, 20 minutos, o que vocês fariam? Ou o que vocês fizeram? Hoje, obviamente, vocês devem ter mandado um zap. E aí, cadê você? Poxa, estou aqui. E vocês não tiveram nenhuma resposta. Vocês estão esperando há 20 minutos. Qual é a emoção que vocês estão tendo? 20 minutos, não é nada. Mas lá se passou mais 20, e vocês estão esperando há 1 hora. Ou vocês esperaram bastante. Qual a emoção nesse momento? Vocês já esperaram por 1 hora. E nada da pessoa dar notícia, não atende o celular. Vocês não sabem nada dessa pessoa. Vocês estão há 1 hora esperando. Será que vocês ainda estão esperando? Ou vocês já foram embora? Algum de vocês já foi embora? 1 hora esperando? Então, vocês percebem que nessa sequência nós conseguimos mapear tudo isso que aconteceu? Vamos lá. Nós temos um fato. Qual é o fato? O fato é que vocês combinaram de se encontrar com alguém em algum lugar e essa pessoa está atrasada há 1 hora. Qual é o significado que você deu a esse fato? Você se sentiu desrespeitado? Você está pensando que a pessoa está te fazendo de bobo?
Você está pensando que você tem muito mais o que fazer, que você poderia estar aproveitando melhor o teu tempo. O significado que você dá a esse fato, ela vai gerar as emoções que você quiser. Se você acha que você está sendo feito de bobo, se você acha que está sendo desrespeitado porque você chegou na hora marcada e a pessoa faz 1 hora que não te dá notícia, então qual é a emoção que você vai ter? Isso é uma emoção de angústia, de desespero, de raiva. E qual vai ser o comportamento dessa emoção? Talvez ir embora, ligar, deixar um monte de mensagem puto, xingando, você me fez passar de bobo, poxa, quem você acha que é? Nunca mais faça isso. Talvez você ligou para alguma pessoa conhecida. Você percebe que nós temos um fato, que nós demos um significado a esse fato. Criamos uma emoção e tivemos um comportamento. Você consegue colocar essa sequência em alguma situação parecida como essa? O que eu quero dizer aqui com vocês, ou a mensagem que eu quero passar aqui, é que para nós retomarmos o controle nosso comportamental e subsequentemente nós termos controle sobre as nossas emoções, o que nós temos que fazer está aqui. Em nós darmos o significado, apenas o significado que o fato merece. Qual é o significado dessa situação, desse fato? O fato é, eu combinei com alguém para me encontrar em algum lugar e essa pessoa não compareceu. Esse é o fato. E esse é o significado que eu vou dar ao fato. A pessoa com a qual eu combinei não veio. Quando eu dou o significado que o fato merece, eu consigo controlar a emoção que eu vou ter. Por quê? É verdade que a pessoa me fez de bobo? É verdade que eu estou sendo desrespeitado? Não. Você não sabe. Quando você começa a dar significados demais, nossa, a pessoa não me respeita, ela sempre faz isso, eu já sabia que isso ia acontecer, quem ela acha que é, eu mereço mais. Todos esses daí são significados que não são condizentes com o fato. Então, à medida que eu começo a viajar e dar o significado que eu quiser, é ilimitado. A nossa mente é ilimitada para criar coisas. E ali eu vou criar emoções que não condizem com o fato também. E que vão fazer com que eu tenha comportamentos totalmente fora do meu controle. Porque eu fiquei alimentando esses comportamentos com muitas emoções ruins, com muitas emoções negativas. E os comportamentos vão ser qualquer um. Então, eu sempre digo, no momento do trade, quando você está tendo comportamentos ali totalmente descontrolados, o que você tem que fazer? Você tem que fazer esse caminho inverso. Tentar entender, peraí, eu estou tendo esse comportamento ou não estou tendo, ou não quero fechar esse stop, não quero alargar, por quê? Qual a emoção que eu tenho por trás? E aí você volta para trás e vê qual é o significado que eu estou dando para aquilo. Como você faz isso? É voltando para o fato.
O que realmente está acontecendo? Eu entrei aqui no zero, o preço foi contra a minha posição. Ok, esse é o fato. Nesse exemplo aqui do tempo, imagina que você recebe a notícia que essa pessoa que você estava esperando morreu. Depois de uma hora, você tem um comportamento de ficar ligando puto. Finalmente você consegue falar com algum amigo, alguém, te liga e fala, olha, essa pessoa morreu. E aí? Qual vai ser o teu estado emocional nesse momento? Você criou todo um significado, todas umas emoções, achando que você tinha sido desrespeitado, que você estava sendo passado de bobo, que ninguém te respeita, que essa pessoa não liga para você. Então você percebe que quando a gente começa a dar significados que não existem, nós criamos diversas emoções que vão nos levar a termos comportamentos totalmente indesejados e até chegarmos a perder o controle. Então, a grande questão aqui é qual é o significado que nós estamos dando ao fato. É aqui onde se ativam ou se desativam os gatilhos emocionais. Essa sequência de comportamento, emoção, significado e fato vai fazer com que você possa retomar o controle emocional na hora do trade. Seja qual for o momento do dia, seja qual for a emoção que você tiver, se você conseguir identificar qual é o significado que você está dando ao fato nesse momento, ali você retoma o controle. É muito simples, mas precisa de prática. Então, eu convido vocês a praticarem isso logo no próximo dia, logo no próximo trade. Talvez você queira fazer um exercício do que aconteceu hoje. Daqueles comportamentos que você teve na hora do trade, talvez você teve alguns comportamentos indesejados. Para pensar, qual foi a emoção que eu tive naquele momento? Qual foi o significado que eu dei para aquilo? E qual realmente foi o fato? Qual realmente foi o fato? Quando nós aprendermos a dar apenas o significado que o fato merece, nós vamos retomar o controle emocional não apenas no trade, e sim na nossa vida, em qualquer aspecto da nossa vida. São 4 passos. Simples, práticos, é uma sequência lógica. Eu convido vocês a praticarem isso. Eu espero realmente que esse tempo tenha valido a pena para vocês. Muito obrigado e ainda tem muito mais por vir. Gratidão.